vocês? Meu nome é Maísa Moraes e hoje iremos abordar um assunto muito delicado e também triste. Escravidão. Isso existe no Brasil? Você já parou para pensar por que ainda existe escravidão no Brasil? Para podermos responder essas duas perguntas, precisamos voltar um pouquinho na história. Bem, a palavra escravo vem do eslavo, povo do leste europeu que durante a Idade Média sofreram com diversas invasões e também eram vendidos como escravos. A escravidão é um problema mundial e existe de várias formas, em muitas culturas e em diversas sociedades. A escravidão remonta aos tempos primórdios, pois já nessa época as terras eram invadidas e quem vencesse a guerra fazia do outro povo seu escravo. A partir do século XVI, as grandes potências marítimas europeias deixavam os portos carregados com armas de fogo, tecidos sofisticados, bebidas e outros produtos. Os bens eram trocados nas terras africanas por homens e mulheres escravos, que depois eram vendidos e forçados violentamente a trabalhar. Na época de comércio de escravos, principalmente no período das grandes navegações, a açúcar era muito cara. Então, Portugal encontra a terra agradável para o plantio da cana-de-açúcar. Mas precisava de uma mão de obra barata para a execução do trabalho, trazendo assim navios negreiros para o território brasileiro. Em 1888, é assinado pela Princesa Isabel a Lei Áurea, a extinção da escravidão do Brasil. Quando falamos de trabalho escravo, logo imaginamos que é coisa do passado, mas atualmente ainda tem empresas que aproveitam da situação de pessoas que não têm recursos ou estudos e as exploram todos os dias. É muito vergonhoso e é triste. Temos que dizer que atualmente no Brasil ainda existe trabalho escravo. Sim, ele existe. Mas o trabalho escravo contemporâneo não traz correntes nem chicotes, mas torna a pessoa uma coisa e retira dela toda a sua dignidade. O conceito de trabalho escravo está previsto na legislação brasileira, no Código Penal, no artigo 149. Hoje, no Brasil, o trabalho escravo são condições que não se restringem apenas à locomoção do trabalhador, mas é um trabalho forçado com jornadas exaustivas, em condições degradantes e servidão por dívida. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, aponta que existe no mínimo 20 milhões de pessoas escravizadas. Historicamente, foi no ano de 1995 que o governo brasileiro reconheceu a existência do trabalho escravo contemporâneo e de 1995 a 2015, cerca de 50 mil pessoas foram libertadas do trabalho análogo a escravo. Os trabalhadores libertados são, na maioria, imigrantes, internos ou externos, que deixaram suas raízes em busca de oportunidades ou foram hipnotizados por falsas promessas. Ao chegarem aos seus destinos, as vítimas deparam-se com as reais condições a que serão submetidos, condições degradantes de trabalho que violam os direitos humanos fundamentais e colocam em risco a saúde e a vida do trabalhador. Os mesmos são forçados a jornadas exaustivas de trabalho e ficam expostos à insegurança. Muitas vezes, estes trabalhadores são isolados geograficamente. São constantemente ameaçados e sofrem violências físicas e psicológicas. Infelizmente,
muitos trabalhadores ainda se encontram em situações de escravidão no Brasil, dentro do trabalho doméstico, na agropecuária, na mineração, na construção civil ou na confecção têxtil. Pessoas sofrem atentados contra os seus direitos. No Brasil, tem-se combatido o trabalho análogo a escravo por meio de fiscalizações, procuradores de trabalho, policiais federais, pelos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e do Emprego e também pelo Ministério Público. Bom, eu espero que vocês tenham gostado com os estudos e até a próxima. Tchau!